Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar o nosso capítulo 8 do livro Crie o Mundo que Você Quer Ver, de Kenneth Hagin, cujo título é Removendo Montanhas de Dificuldades. Esse capítulo nós vamos fazer 3 vídeos para não ficar muito extenso, ok? Vamos lá? O homem foi criado por Deus para governar e reinar em vida, não para ser dominado e governado. Cristo venceu a batalha por nós, derrotando Satanás, para que possamos viver em vitória em vez de sermos derrotados por dificuldades que nunca conseguimos superar. Mas se Cristo venceu a batalha por nós, por que temos de lidar com todas as coisas terríveis que existem nessa terra? A resposta é que precisamos combater o bom combate da fé. 1 Timóteo capítulo 6, verso 2. Para receber a vitória que Deus tem para nós. O combate da fé envolve 3 áreas básicas. Número 1, você precisa lutar para crer em alguma coisa. Número 2, você precisa lutar para dizer alguma coisa. Número 3, você precisa lutar para fazer alguma coisa. Então é crer, dizer e fazer alguma coisa. Em primeiro lugar, você luta para crer no que Cristo fez por você no Calvário. E por isso que é uma luta, isso é um combate de fé, porque o diabo fará tudo o que puder para que você não creia no que a palavra diz. Ele lhe dirá, vamos lá, você não acredita mesmo nisso, não é? Você luta pelo que você acredita, se alimentando continuamente da palavra de Deus, até que ela faça parte de você. Em segundo lugar, você luta para dizer o que a Bíblia diz. Quando o diabo vem e sussurra alguma coisa em seu ouvido, você precisa refutar as palavras ou pensamento dele, dizendo imediatamente o que a palavra diz. Recuse-se a dizer qualquer coisa, a não ser o que você acredita e o que a palavra diz. Em terceiro lugar, você luta para fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Por exemplo, como mencionamos anteriormente, Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele, em parênteses, Jesus, que me fortalece. Esse versículo não diz, posso fazer todas as coisas espirituais, ou posso fazer todas as coisas em Cristo, exceto quando não me sinto bem, ou ainda exceto quando não sei fazer alguma coisa no natural. Ele diz, tudo posso. Não existe qualificações nesse versículo, nem exceções. Filipenses 4,13 declara que não existe nada que você não possa realizar através de Jesus Cristo. Mas você precisa crer nisso e dizer isso. E você precisa lutar para fazer o que a palavra diz que você pode fazer. É muito importante agirmos como pessoas que creem a palavra, que creem que a palavra é a verdade. Deus quer que comecemos a agir como os vitoriosos que Ele nos criou para ser, e não como pessoas derrotadas ou desanimadas. Lembre-se, a batalha já foi vencida. Deus quer que nos alegremos, que escolhamos viver na vitória que fomos projetados para ter. Creia na palavra e confesse-a. Você precisa mudar a dizer o que Deus está dizendo sobre a situação e não o que as outras pessoas estão dizendo. Você precisa acreditar nisso no seu coração e depois confessar com a sua boca. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23 nos diz para guardarmos firme a nossa profissão de fé, que é a confissão. Não estamos falando sobre dizer uma coisa uma vez, estamos falando sobre dizer continuamente ou de forma consistente em que acreditamos, dizendo o que a Bíblia diz. E precisamos fazer isso sem vacilar, sem vivermos em altos e baixos. Você conhece crentes que são governados pelas circunstâncias e reflete isso nas suas palavras? Um dia você os vê. Eles dizem, glórias ao Senhor, tudo está indo otimamente bem. Na próxima vez eles estão dizendo, não sei se vou conseguir vencer ou não. Eles se sentem bem, tudo está ótimo. Se eles não se sentem bem, as coisas não estão indo bem. Quer nos sintamos bem ou não, a palavra de Deus ainda é a mesma.
Ele nunca muda e sua palavra nunca muda. Quando começamos a dizer o que Deus diz na sua palavra, começaremos a nos sentir bem novamente. A maioria das pessoas que o sentimento quer vir primeiro. Não, o sentimento vem depois que cremos e declaramos a palavra. É então que a vitória vem. Quando ouvimos o noticiário, o medo tenta vir e nos dominar. De modo que, na maior parte do tempo, as notícias nos dão a impressão de que não há esperança alguma. Mas precisamos acreditar e dizer o que a Bíblia diz. Precisamos fundamentar nossa confissão em 2 Timóteo 1,7 e dizer o que Deus diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Crer e confessar a palavra de Deus faz com que vivamos um estilo de vida que está alinhado com a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem: a confissão pode funcionar para outra pessoa, mas não funciona para mim. E elas terão exatamente o que estão dizendo. A confissão não vai funcionar para elas, mas os resultados serão diferentes se elas começarem a confessar a palavra e crer nela em seus corações. Se crermos no que a palavra diz e começarmos a confessá-la com nossa boca, o que estamos dizendo se tornará realidade. Sua vitória está naquilo que você diz. Se quisermos subir até aquele nível extraordinário e vitorioso onde Deus pretende que vivamos, precisamos fazer o que Jesus disse em Marcos 11. Marcos 11, do verso 22 ao 24. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Talvez poucas pessoas falem literalmente com uma montanha física, composta de rocha e terra, e diga a ela para se mover. Mas figuradamente temos montanhas que se levantam em toda a nossa vida. Temos montanhas de dificuldades, problemas, sofrimentos, provações, doenças e enfermidades e outras impossibilidades. Jesus está usando este monte como um exemplo para mostrar quanto nossa fé pode ser poderosa. Ele está afirmando que se dissermos o que cremos em nosso coração, isso será feito. Vamos olhar por um instante os versículos que precedem Marcos 11, 22 ao 24. Jesus e os discípulos estavam saindo de Betânia para irem a Jerusalém. Jesus estava com fome. À distância ele viu uma figueira que tinha folhas e foi ver se ela tinha algum fruto. Marcos 11, verso 13 e 14. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca mais coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Jesus amaldiçoou a árvore porque ela não tinha figos, no entanto, não era a estação dos figos. Certa vez, quando eu estava em Israel, eu soube que uma figueira com folhas normalmente tem frutos. Era como se a árvore estivesse dizendo: tenho frutos, mas não havia fruto algum. Na manhã seguinte, quando Jesus e os discípulos passaram novamente pela figueira, viram que ela havia secado desde a raiz. Marcos 11, verso 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Foi nesse momento que Jesus disse: tende fé em Deus, verso 22. A tradução literal do original grego é: tenham a fé de Deus, ou tenha o tipo de fé de Deus. Nos versículos 23 e 24, Jesus dá uma explicação sobre o que é o tipo de fé em Deus. Em outras palavras, eis como funciona. Vocês acreditam no coração e dizem com a boca, e isso será feito. Foi exatamente isso que aconteceu quando ele falou para a figueira e ela secou e morreu.
Jesus usa a ilustração da montanha para nos mostrar o que podemos fazer para nos livrarmos de uma dificuldade tão grande que parece uma montanha aos nossos olhos. Ele nos diz como lidar com os problemas e as impossibilidades que surgem em nossa vida. Alguns dos colonizadores que foram para o oeste dos Estados Unidos, para as montanhas rochosas, viram aqueles picos enormes e decidiram não seguir adiante. Em vez de tentarem atravessá-los, se instalaram no lado oriental. Eles simplesmente não quiseram lidar com as montanhas, mas alguns deles se levantaram e disseram: "Vamos vencer vocês. Vocês não podem nos impedir de receber o que queremos." E eles encontraram uma maneira de atravessar as montanhas. Glória a Deus! Jesus nos deu uma maneira de remover as montanhas, em sentido figurado, de nossa vida. Precisamos crer com nosso coração e declarar com nossa boca. Não se trata de convocar diferentes grupos de oração ou de reunir um grande grupo de pessoas para orar, embora seja coisa boa a serem feitas em algumas circunstâncias. Não pense apenas no problema, nem fique meditando nas montanhas a ser removida. Declare isto. Você diz para a montanha o que fazer. Você diz a ela para sair do caminho. Ela tem de obedecer à pessoa que ousa falar com fé. A montanha tem de obedecer. Ficamos aqui e até o próximo vídeo em nome de Jesus.